todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso café. Meu nome é Vitória, eu sou presidente da LANF. E hoje nós temos a honra de contar com a presença de Luiz Lanes. Ele é nutricionista formado pela UFRJ, é mestre em nutrição humana, tem pós-graduado em nutrição esportiva funcional, é antropometrista certificado internacionalmente, doutorando pela UFRJ, atua com pesquisas voltadas para a nutrição esportiva, cineantropometria, metabolismo basal, bioquímica nutricional, fisiologia esportiva e desenvolvimento de alimentos e suplementos para fins especiais. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre compostos bioativos na performance. Lembrando que ao final da aula nós vamos tirar um print da reunião, tá? Então quem quiser abrir a câmera já se prepara quando nós estivermos chegando ao fim. As dúvidas, como o Luiz falou, vocês podem enviar no chat ou abrir o microfone, o que preferirem. E também no decorrer da palestra, nós vamos enviar o link para vocês do formulário de presença, para vocês assinarem para receberem o certificado, tá bom? Então, muito boa noite a todos e tenham uma ótima aula. Vou passar a palavra para o Luiz. Boa noite, muito obrigado. Vocês botam que é café, né? Café da tarde, e aí algumas pessoas já começaram a mandar piadinha no Instagram falando que na cidade deles já é jantar. Não tenho culpa que o carioca é mais atrasado, a gente trabalha até mais tarde, mas a ideia aqui não é ficar só falando durante horas e ser uma coisa completamente unilateral. Então eu gostaria muito que vocês comentassem, que vocês escrevessem, falassem, qualquer coisa. A ideia é que vocês coloquem isso na prática clínica de vocês. Muitos aqui são graduandos, então que vocês, assim que conseguissem se formar, já colocar algo na prática. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos? Então, a nossa conversa hoje é sobre compostos bioativos, vamos tentar entender o que é isso, como que eles podem atuar, principalmente na área da performance esportiva. Bem, fazer uns agradecimentos aqui em relação ao meu laboratório, onde eu fiz o meu doutorado, a universidade, a AVP, que é onde eu dou aula de pós-graduação, e a Liga pelo convite, é sempre uma honra estar conversando com vocês. Esse aqui é o meu Instagram, eu não posto nada de útil, nada mesmo, se vocês forem ver, eu acho que o último post foi quando eu fechei meu doutorado, tem mais de um ano, a minha foto do perfil, então, é quando eu tinha 17 anos. E aí, como eu não posto nada de útil, e eu acho que isso é importante, isso é uma dor minha, eu quero fazer uma proposta aqui para vocês. Como vocês têm uma mania de querer acumular slide, eu não sei o que vocês fazem com tanto PDF de aula, tá? Quem postar algo útil e me marcar, eu mando o slide para vocês, eu mando o PDF para vocês pelo Instagram. Então, pega algo dessa palestra, tira um print, tira uma foto e posta na internet, seja story, seja um post mesmo, que seja algo útil que você acha que as pessoas precisem saber do que a gente conversou aqui. Beleza? Bem, antes da gente começar de fato, eu tenho que fazer uma propaganda aqui dos reclames do Plim Plim, que é em relação ao estudo que a gente está realizando agora lá na FRJ. Para quem quiser participar, a gente está fazendo um grande estudo de composição corporal, comparando diferentes métodos. Então, para vocês que tiveram aula de avaliação ou não tiveram e não viram todos os equipamentos e quiserem conhecer na prática, passar por essas avaliações, a gente está fazendo avaliação com o plicômetro, que é o adipômetro, né, o mais conhecido, com diversas balanças de bioimpedância, com o ultrassom, que é esse modelinho aqui, com a densitometria óssea, que é o DEXA, que é o padrão ouro, e com o aplicativo de fotos, que também faz essa análise da composição corporal. Então, para quem quiser, só mandar mensagem aqui para esse WhatsApp, é 62 mesmo, mas ela está aqui no Rio, ajudando a gente, é uma das doutorandas, ou mandar mensagem para mim lá no Instagram, que a gente manda para vocês o link para vocês agendarem. Todas as segundas, quartas e sextas, a gente está fazendo coleta. Oi, Ana, agora que eu vi a Ana aí, beijão para você. Quem quiser participar, a gente aceita de 18 a 65 anos, então pode ser você, seus pais, familiares, avós, primos, tias, todo mundo que você conhecer, pode encaminhar para a gente, que a nossa meta é coletar 1000 pessoas. Bem, vamos lá, começando do começo. Então, antes de tudo, quando a gente fala assim em performance, a gente está falando em performance para quem? Certo? Performance é para esse tipo de pessoa ou para esse tipo de pessoa? Ou até mesmo para esse? Ou talvez para esse, ou quem sabe esse seja o seu paciente. E o que eu quero que vocês entendam é que aqui a gente não está falando de uma questão de composição corporal. Não quer dizer que essa pessoa aqui ela busca performance e essa aqui não busca. Tá? O que eu estou falando para vocês é que é uma questão de objetivo. E aí, quando a pessoa ela busca, ela tem um objetivo de aumentar a performance, isso é algo interessante. Então, a gente pode ver que esse sujeito ele tem uma meta, ele está fazendo uma corrida de rua, ele quer chegar a algum lugar, talvez mais rápido ou mais longe. Já esse aqui está correndo por hobby.
Esses aqui, ambos estão na academia. Mas esse, de fato, está levantando peso e esse aqui está batendo papo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês abrirem o consultório de vocês, vocês entenderão que esse tipo de sujeito aqui vai no teu consultório para pedir suplemento. Ele quer suplemento, ele busca suplemento, ele só fica satisfeito se você der um suplemento. Se você não der, você é a pior nutricionista da face da Terra. Já esses sujeitos aqui, eles buscam desempenho e resultado. Aí sim, e aqui não interessa se é suplemento, se é alimento, o que for. O que eles querem é melhorar o resultado deles. Ótimo. E então, quando a gente fala de aumentar o desempenho, melhorar o resultado, a gente tem que tentar entender o que de fato é desempenho. A gente pode ver desempenho como maior intensidade, maior carga, ou seja, você levanta mais peso. Ou você aguenta maior tempo no limite. Então você consegue fazer aquela força por mais tempo, correr mais distante ou correr mais rápido. Então essa interseção entre carga, intensidade e maior tempo no limite é de fato o que te dá performance. Não adianta a gente querer colocar essa pessoa só mais rápido ou só mais forte se ela não aguenta a pressão. Numa competição que é um pouco mais longa, talvez ela pode até ser a mais rápida, mas ela não consegue manter essa performance. Numa competição intermitente, talvez ela não consiga manter essa performance e possa começar a perder pontos ou perdendo posições ao longo da competição. Então, isso aqui é um ponto muito importante que a gente precisa tentar entender. Tá? Bem, vamos lá. Então, quando a gente fala de exercício, contração muscular, a gente tem uma cascata bioquímica por trás disso. Primeiro a gente começa com algumas ativações de proteínas e enzimas, depois a gente vai para um estímulo de transcrição, até que de fato a gente tem a transcrição desses genes que vão gerar aquelas adaptações que a gente tanto fala no treinamento. Eu estou lá me adaptando, eu estou começando a crescer, ganhar força, ou seja, eu estou fazendo esse exercício e eu estou me adaptando a ele e melhorando frente a isso. Só que durante esse exercício, seja de força, de velocidade, o que vocês quiserem fazer, vocês terão produção de espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de EROS, né? Ou de estresse oxidativo. Isso pode parecer ruim, muito se fala, né? Meu Deus, tem que impedir o estresse oxidativo, isso é ruim, isso mata a célula, isso causa envelhecimento, mas pro exercício isso é algo bom. Porque as espécies reativas de oxigênio, elas aumentam mais ainda esse estímulo à adaptação. Isso é algo fundamental durante o exercício físico. Tá? Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente tem uma célula normal, e aí a gente faz exercício e começa a ter um monte de radicais livres, um monte de espécies reativas de oxigênio atuando nessa célula. E quanto maior esse estresse oxidativo, mais é o dano celular. E que se isso acontecer, a célula morre. Mas aí eu te pergunto, quando você faz exercício, você morre? Será que de fato morremos ao fazer exercício? Será que de fato o exercício é maléfico ao nosso corpo? Certo? Nesse primeiro momento, sim. Se você só fizer, e você não gerar uma adaptação ao exercício, aí sim ele passa a ser maléfico. Mas não é isso que acontece no nosso corpo. O que o nosso corpo faz é que quanto mais carga você coloca, maior é a adaptação gerada. Isso é algo extremamente benéfico. Entretanto, se eu simplesmente cortar essas espécies reativas de oxigênio, eu paro com essa adaptação. E aí eu não evoluo no exercício. Tá? Para vocês entenderem como é que é a questão de adaptação, é igual quando você termina o teu primeiro relacionamento, né? Você quer morrer, o mundo acabou, você não consegue fazer mais nada, você quer se matar. E aí vem seu pai e fala assim, calma filha, você só tem 13 anos. Né? E aí você entende, ao longo da tua vida, quando você vai terminando vários relacionamentos, que não era assim uma coisa tão boa, né? Que agora você pode estar melhor sozinha. E aí depois você chega na faculdade, termina um relacionamento, já é sexta-feira, pô, ótimo, já tem chopada, né? Quando não tinha pandemia. Terminar um relacionamento na pandemia agora fica um pouco meio que triste, né? Fica muito solitário. Mas o que acontece com isso? Por que você não sofre tanto depois de alguns relacionamentos terminados? Porque você adaptou-se a essa situação. Você adaptou o seu coraçãozinho. Ou seja, você já sabe reagir melhor a essa situação do que da primeira vez. O exercício é a mesma coisa. Então a gente tem que passar por esse estresse para poder se adaptar. A gente tem que passar por essa dor para poder se adaptar. Tá bom? Isso é algo extremamente importante. O que acontece é que se a gente acha que o estresse oxidativo ele é ruim, e aí eu entupo o meu paciente, o meu atleta de antioxidante de forma suplementar,
isso é algo ruim, porque eles vão impedir essas espécies reativas de oxigênio. E aí, se eu impeço as espécies reativas de oxigênio, eu reduzo as minhas adaptações. Bem, não sou eu que estou falando, não. A gente tem vários trabalhos mostrando isso, que dar muito antioxidante de forma suplementar não é algo bom. Então, entupir essa pessoa de vitamina C, vitamina E, vitamina A, qualquer suplemento que tenha uma característica antioxidante, seja em alta dosagem, talvez isso não seja interessante. Então, como que a gente pode fazer? Talvez a solução seja dar alimentos. E aí, quando a gente vê que os alimentos no meio esportivo, eles estimulam essa cascata bioquímica. E isso faz com que a gente aumente essas adaptações. Então, ótimo. Se eu começo a entender que talvez alimento seja algo bom, vamos discutir alimentos. E aí eu começo falando aqui para vocês sobre um trabalho que é da Scientific Reports, que é do grupo da Nature, falando aqui que a ativação, né, do fator nuclear do tipo 2, ela aumenta a sua capacidade de resistência ao exercício, que por meio da modulação redox. Redox é estresse oxidativo nos músculos esqueléticos. Você já pode olhar uma coisa assim e falar, meu Deus, não estou entendendo nada. Calma, que piora, tá? Então, o que acontece? É que o sulforafano é uma substância que ativa muito essa via da NRF2. E que isso pode estar auxiliando na manutenção desse estresse oxidativo e melhorando performance. Tem certeza que vocês estão falando de sulforafano o quê? Sulforafano nada mais é do que um composto bioativo como resveratrol, beta-caroteno, silimarina, quercetina, curcumina, que vocês já tanto ouviram falar. Mas o que é o legal do sulforafano? É que para ativar uma quantidade padrão dessa via NRF2, ele é o que menos necessita de quantidade a ser ingerida. Olha só a diferença da quantidade necessária de sulforafano comparada com resveratrol. É muito, muito, muito inferior. Aí vocês podem estar pensando, mas também deve ser muito difícil atingir as quantidades necessárias ou a absorção ela é péssima. Não é o que acontece. Na verdade, a biodisponibilidade do sulforafano é infinitamente maior do que a do resveratrol, por exemplo, que está na uva, ou até mesmo do que a da quercetina, da curcumina, da silimarina. Vocês têm essa cascata aqui, o resveratrol nem aparece, o resveratrol é 0,01 de biodisponibilidade. É por isso que os suplementos que dão resveratrol dão 2.000, 3.000 miligramas. Para você atingir isso em alimentos, você teria que tomar 28 mil litros de vinho, né? Talvez, assim, numa vontade muito grande, né, numa festa muito intensa, a gente possa tentar chegar a algo próximo disso. Né? É impossível. O problema é você tomar 28 mil litros todo dia. Não dá. Então, a gente tem que apelar para suplemento. Agora, já sulforafano, talvez como alimento, seja algo interessante. Bem, trazer um trabalho aqui que é aquele da Nature, né, do grupo da Nature que foi publicado. Vamos devagar aqui, porque quando coloca muito gráfico parece que é complexo, e antes que vocês desejem ir embora dessa palestra e abandonem o que eu estou falando, vamos devagarinho. A gente tem 4 grupos aqui. Vamos começar de trás para frente. Esse grupo aqui é o que teve a via da NRF2 desativada. A gente está falando de rato, tá? Então houve uma modificação genética e esse grupo não expressa essa via. Pegaram esse grupo de ratos e dividiram em 2. Um tomou placebo e outro grupo tomou sulforafano. Com isso, eles queriam ver se o sulforafano fazia algum efeito no metabolismo que não fosse por essa via. Tá? E o outro grupo de ratos tinha essa via estimulada normalmente. E aí uma parte tomou placebo e a outra parte tomou sulforafano, que é esse quadradinho aqui cinza cheio. Bem, a gente está vendo 4 marcadores aqui, tá? O primeiro marcador é a hemioxigenase. O que ela faz? Ela cataboliza essa proteína M, por exemplo, como da hemoglobina, certo? Em monóxido de carbono. Isso é algo interessante, reduz a inflamação. Então, quanto mais dessa, melhor. E olha só, o grupo que tomou sulforafano teve maior expressão dessa enzima comparado aos outros grupos. Os que têm a via ativa normal e não tomaram sulforafano, ou os que têm a via inibida e tomaram sulforafano ou não. Então isso é algo bom. Tá? Você não precisa decorar esses nomes, a não ser que você queira ser pesquisador, mas pensando em prática clínica, o que eu quero que você entenda é o conceito. Ou seja, o sulforafano está estimulando uma enzima que melhora aqui a questão do processo de inflamação. Assim como essa enzima aqui, que é a gama-glutamato-cisteína ligase, que ela atua na produção de glutationa. Tá? Então, de novo, vocês veem aqui que o sulforafano
com essa enzima, com essa via ativa, teve um resultado melhor do que os outros. Mas a gente já vê que a nossa via, o nosso corpo já consegue produzir glutationa, o que é algo bom. O sulforafano só dá uma melhora em cima disso. Certo? Isso aqui também acontece com as outras enzimas que a gente está avaliando aqui, certo? Ou a quinona-oxorredutase, ou a catalase. A ideia aqui é que vocês vejam que o sulforafano está estimulando melhor essa manutenção aqui do estresse oxidativo. Mas aí vocês podem estar pensando, ué, Luiz, mas você acabou de falar que se a gente reduz estresse oxidativo, a gente pode reduzir a adaptação e que talvez isso possa influenciar na performance. Sim, se a gente utilizar antioxidantes. Quando a gente utiliza composto bioativo, a gente acaba não vendo isso. Esse é o legal do composto bioativo. Olha só que legal. Quando a gente olha esse grupo, a gente vê que eles percorreram uma maior distância frente aos outros, ou seja, tiveram mais performance. Veja aqui, ó, essas duas linhas aqui são os grupos que não tiveram a via ativa. Correram até aqui, ó, durante 1 hora, mais ou menos 1 hora e 5. Tá? O grupo que tinha via ativa e não tomou sulforafano correu aqui por volta de 1 hora e 25. E o grupo que tomou sulforafano com a via ativa correu 2 horas. Correu mais distância e mais tempo com menor dano celular. A enzima creatina quinase é o produto final ali que a gente avalia no sangue para ver esse dano celular. Então aqui a gente está falando antes do dano celular de fato ocorrer e aqui após o dano celular ocorrer. Então a gente vê que, né, após o exercício, a creatina quinase aumentou, mas o grupo que recebeu o sulforafano foi o que teve o menor aumento. Então olha só que legal, mais performance, menos estresse oxidativo, menos dano celular. Luiz, então como que eu consigo comer esse tal de sulforafano? Que tal comer brócolis? Você já comeu o seu brócolis hoje? Mas quando você for preparar o seu brócolis, tem que entrar uma técnica dietética, certo? Que técnica dietética é essa aqui? O tipo de cozimento e o tempo desse cozimento. Então, quando a gente vê aqui, ó, a questão de temperatura e tempo, a gente vê que em baixas temperaturas, aqui, ó, o T1, T2, certo? Baixas temperaturas, a gente vê que tem menor quantidade de sulforafano. Quando a gente vai aumentando essa temperatura e diferenciando o tempo, legal, começa a aumentar bastante o sulforafano, mas se a gente aumentar muito a temperatura, veja aqui, ó, 70, 74, a gente começa a reduzir essa quantidade de sulforafano para quase zero. O que significa isso? É que talvez temperaturas acima aqui, ó, de 60 graus não seja algo interessante. Então, como coccionar esse brócolis sem ser acima de 60 graus? Porque se eu colocar ele direto na água, vai bater 80, 90, 100 graus. Não vai bater 100, mas fica próximo de 80, 90 graus, porque a água está chegando ali próximo de 100. Como que a gente pode fazer isso? Vapor. E vapor por quanto tempo? Talvez aqui, ó, o T5 e o T6 te digam em relação ao como você quer a textura. Entre 10 e 17 minutos é algo muito interessante. Então, se você gosta de brócolis um pouquinho mais duro, você bota em torno de 10 minutos. Se você gosta dele um pouquinho mais mole, você bota em torno de 17 minutos. Mas não precisa ser só brócolis, né, cozido. A gente pode comer broto de brócolis cru. Olha só que trabalho muito legal. Eles pegaram broto de brócolis cru e fizeram a quantificação de sulforafano. E aí pegaram essa quantidade de sulforafano e colocaram numa cápsula e foram comparar qual é a biodisponibilidade melhor, se é de alimento ou de cápsula. E olha só que interessante. Aqui eles estão avaliando o sulforafano e erucin, tá? São dois compostos que tem no brócolis. Brócolis sprouts quer dizer broto de brócolis. Então, quando a gente olha o broto de brócolis, tem essa quantidade aqui no sangue, ou seja, de fato, o quanto foi absorvido e passou a ter lá no sangue dessas substâncias. Quando a gente olha para suplemento, olha só como é que ficou. Quase nada. Então, o trabalho mostra que comer alimento tem uma biodisponibilidade muito melhor do que suplemento para a mesma quantidade desses compostos. Olha só, que tal a gente estimular um pouco mais a alimentação e menos a suplementação? Esse é um caso de maior sucesso se a gente comer. Então, a conclusão desse trabalho é de que a biodisponibilidade ela reduz drasticamente quando a gente dá suplemento em vez de comida. E aí vocês devem estar se pensando, Luiz, mas aonde que eu como broto de brócolis? Só em restaurante muito chique. Nunca vou achar broto de brócolis. Que tal você fazer o seu?
você compra a semente de brócolis na internet, no Mercado Livre. E aí, se puder comprar orgânica, melhor ainda. Mas você consegue comprar no Mercado Livre e é barato. Aí você vai pegar uma colher de sopa dessa semente, tá? E vai colocar num pote. Depois, você vai colocar água, vai encher esse pote de água e manter esse pote tampadinho. E aí, por 24 horas, você deixa lá o broto de brócolis germinando nessa água. Depois dessas 24 horas, ele tem que estar mais ou menos assim, começar já a sair, né? Começar essa germinação desse broto. Aí você joga. Tá indo correr, né? Vitória entra agora no Mercado Livre, tá nem mais prestando atenção na palestra, já tá no celular comprando sementes de broto de brócolis. Bem, aí você começa a germinar esse broto de brócolis, e aí você joga essa água fora, lava bem esses brotos, né, essas sementes, e aí você vai fazer isso 2 vezes ao dia e vai botar no pote de novo. Se vocês quiserem facilitar, vocês podem comprar um pote com uma telinha, porque aí é só virar a água, não precisa ficar usando peneira. Mas se não tiver isso, coloca na peneira, seca bem, né, deixa escorrer bem essa água, lava, né, como se você estivesse irrigando essa semente 2 vezes ao dia e volta para o pote. A ideia é que não acumule pouco de água no pote. Então deixa dar secada bem e aí volta para o pote. Faz isso 2 vezes ao dia. No 3º dia vocês já vão ver um crescimento bem mais significativo e aí no 4º dia vai estar assim, ó. O pote vai estar cheio com 1 colher de sopa. Então vocês já estão garantindo a salada da semana, talvez até do mês, dependendo do teu consumo, com apenas alguns grãos de semente desse broto de brócolis. Então vocês conseguem fazer isso muito bem, tá? E ainda conseguem ali melhorar a quantidade de sulforafano para vocês. Para quem quiser tirar print e guardar como é que faz esse passo a passo, tá aqui o slide da foto. Tá? E aí vocês já aproveitam que essa é uma boa oportunidade para fazer o post útil lá e mostrar isso para a população. E aí já faz um comentário. Não adianta só tirar foto não, tá? Tem que escrever, falar, explicar isso. Bem, vamos lá. Então, já entendemos o sulforafano, então a gente tem aqui o sulforafano, mas a gente não tem só esse composto bioativo, a gente tem antocianinas, curcumina, quercetina, flavonoides, a gente tem um monte de composto bioativo que vão fazer com que essas adaptações ao exercício melhorem a nossa recuperação. Então esse é o legal. Se a gente consegue recuperar esse atleta, ele volta para o treinamento para no dia seguinte estar treinando de forma super intensa. Esse é o importante, eu colocar essa pessoa no dia seguinte zerado, porque ela treina de novo forte e aí sim ela vai ficar mais forte, mais resistente, mais rápido. Tá? E como que vocês prescrevem todos esses compostos bioativos? Muito fácil, só dar alimento. Então a gente já falou do sulforafano, vamos falar agora das antocianinas. E a antocianina está aqui, roxinha não é à toa, é porque a antocianina está presente nos alimentos roxos. Então tudo que é roxo tem antocianina. Não vou botar tudo, mas quase tudo que é roxo de forma alimentar tem antocianina. Isso é que é algo muito importante, tá? Por quê? Porque a gente para de ficar só achando que o que tem antocianina é cereja, entendeu? É blueberry, é blackberry, é todas as berries. A gente tem várias frutas aqui que a gente consegue ter teores de antocianina muito maiores do que as tal berries americanas, beleza? E para vocês terem uma ideia da imensidão da nutrição, tá? A gente tem o grupo de antocianinas que faz parte assim do grupo de flavonoides, certo? E o grupo de flavonoides faz parte do grupo de polifenóis, que faz parte do grupo compostos fenólicos, e que se eu fosse destrinchar todos os compostos fenólicos nesse tamanho que vocês estão assistindo, a gente ia ter que dar a volta no Rio de Janeiro inteira e ainda não ia acabar de composto fenólico. Certo? Então tem muitos e muitos compostos fenólicos. Só dentro do grupo dos polifenóis, a gente tem vários e vários outros subgrupos, que tem vários e vários outros subgrupos, como vocês podem ver aqui no grupo dos flavonoides. Certo? O curioso desse grupo de flavonoides é que não rolou muita criatividade aqui, tá? Tipo, flavona, isoflavona, flavanona, flavonóis, flavanóis, e aí vem antocianina. É tipo
aquela família que faz Elizabeth, Elisângela, Elisa e Rafael, sabe? Sai um Rafael no meio. Então, acho que perderam a criatividade aqui e criaram antocianina. Não sei por que não seguiu o padrão dos flavonoides. Mas é isso, e a gente vai começar agora não mais falar que você está consumindo chocolate de noite. Não, o que você está consumindo é um flavanol, certo? Você não está tomando mais suco de laranja, você está tomando flavanona. Isso é algo importante para mostrar que você está estudando a composição dos alimentos. Bem, então vamos dar uma olhada no que a gente tem de trabalho com antocianina. A gente tem um trabalho aqui que fez com suco de cereja, porque é americano, e eles deram suco de cereja 2 vezes durante 7 dias e depois fizeram um protocolo de exercício. Para eles chegarem numa quantidade aceitável de antocianina que tem na literatura, eles tiveram que usar algo em torno de 180 cerejas. Aí eu te pergunto aqui, dá para comprar com a tua bolsa de estágio 180 cerejas para consumir 2 vezes ao dia durante 7 dias? É cereja que não acaba mais, né? E para isso, eles atingiram a quantidade de 73 miligramas de antocianinas. Aí a gente olha um trabalho desse e fala, cara, não dá pra gente, deixa a antocianina para lá, vamos usar só com suplemento. Mas guarda essa quantidade na cabeça agora, 70 miligramas de antocianina. E vamos dar uma olhada para ver o que esse trabalho de fato viu. Bem, a gente tem aqui as antocianinas com essa linha pontilhada e o placebo com a linha contínua. E aqui a gente está avaliando interleucina 6, que é uma interleucina que responde a um processo inflamatório. Então, o legal é que o grupo que tomou o suco de antocianina, de cereja, né, teve uma quantidade menor de interleucina 6, ou seja, menos inflamação. Eles também tiveram menor dor relatada. Olha só que legal. Sabe aquela dor que você sente quando você faz exercício no dia seguinte, você aperta a perna e ela está doendo, sabe? Então, essa dor muscular, eles relataram menos dor no dia seguinte, 48 horas e 72 horas depois. Certo? Além disso, eles viram uma melhor recuperação desse protocolo de exercício. O grupo que tomou antocianina, quando a gente fez um teste de força concêntrica, eles nem perderam força. Fala comigo, quando você treina a perna, e aí você faz lá agachamento, faz leg press, faz todos os exercícios de perna, tá? No dia seguinte, você consegue manter essa mesma performance? Talvez sim, talvez não. Muitos não, né? E se fosse 1 hora depois desse exercício, você conseguiria manter a mesma performance? Então, é isso que eles estão avaliando. Imediatamente após, 24 horas após, 48, 72 horas após. O que acontece que a gente vê na prática é que você faz um treino de perna tão forte que depois você só consegue, de fato, fazer o mesmo treinamento 2, 3, 4, 5 dias depois. E é exatamente por isso que começou a se criar o treino A, B, C, D, E, F, G, H, Z, né? Porque as pessoas demoram tanto para se recuperar quando elas treinam de forma tão intensa que elas têm que afastar cada vez mais esse grupamento de ser treinado porque elas não conseguem executar a mesma performance. Pô, é lindo quando a gente fala de academia, mas alguém aqui faz crossfit? E aí, dá para não treinar perna ou não treinar braço no dia seguinte? E quem joga basquete, vôlei, futebol, remo, dá para não treinar um grupamento no dia seguinte? Não dá. Então, se a gente coloca essa pessoa no dia seguinte de forma melhor, ela tem mais performance e treina melhor, certo? Então, aqui a gente está falando de exercício de força concêntrica e aqui a gente está falando de salto contra movimento, ou seja, as pessoas saltando na plataforma. Veja que elas perderam muito menos performance comparado aos outros, ou seja, tiveram um resultado melhor, tá? Tomando antocianina. Mas, pega esse trabalho aqui e joga no lixo, porque a gente está falando de cereja e não tem cereja aqui, como a Renata falou. Vou comprar cereja onde? Por que não comprar açaí? E olha só, quando a gente avalia aqui as nossas espécies de açaí, principalmente as espécies amazonenses, olha a quantidade que a gente tem de antocianina em 100 gramas. Lembra que foram 180 cerejas para atingir 73 miligramas? Então, se a gente pegar aqui a espécie que é Parintins, que tem menos antocianina por 100 gramas, ela ainda tem 128 miligramas de antocianina em 100 gramas de açaí. Quem aqui não come 100 gramas de açaí? Come mole, não come? O difícil é comer 100, né? Porque come 300, 500, 700. Mas tô falando de açaí, né? Não tô falando daquele açaí com guaraná, topping de calda de morango, biscoito, Kit Kat, não. Polpa de açaí, né? Vamos tentar priorizar a polpa de açaí congelada.
E aí vocês podem bater esse açaí com outras frutas vermelhas, por exemplo. E se vocês quiserem uma cremosidade maior, adiciona banana. Essa é a minha dica, que deixa bem cremoso. Bem, bate no liquidificador, que ele fica bonitinho assim. E aí só para vocês verem, agora que começa a bater aquela fome, né? Como que fica a cremosidade do açaí quando você bate a polpa, por exemplo, com banana e outras frutas. Certo? Polpa serve, Bruna, de preferência a polpa que for muito roxa, tá? Toma cuidado com as polpas amarronzadas, porque a antocianina ela degrada no calor. Então, quando o armazenamento não foi muito bem feito, ela tende a se transformar num composto molecular de alto peso que tem uma cor marrom. Então, se vocês forem comprar na rua, por exemplo, um açaí e ver que ele está amarronzado, provavelmente é porque a pessoa não manteve essa polpa no gelo congelada. Então, compra a polpa congelada e mantém ela congelada e só descongela quando você for usar, tá? Se você for fazer uma quantidade maior, guardar isso na geladeira de preferência, tá bom? Ótimo. Se vocês quiserem mais receitas, tem uma parceira minha que faz todas as receitas que eu fico inventando, ela adora cozinhar, que é a Lu Miranda Nutri. De fato, ela é de Recife, de fato, ela posta algo útil no Instagram. Eu não posto, e isso aqui ficou muito bom receber o selo da Palmirinha, tá? Então, se vocês quiserem ser Palmirinha, pode fazer aí uma polpa de açaí batida com outras frutas, para vocês conseguirem fazer isso. Que tal de pós-treino? E por que não adicionar nesse açaí uma proteína em pó? Olha só que trabalho legal. Eles fizeram 3 grupos. Um grupo que recebeu carboidrato, um grupo que recebeu proteína, que foi o whey protein, e um grupo que recebeu proteína com antocianina. A dosagem de antocianina foi de 100 miligramas, tá? Ou seja, um açaí. E aí o grupo que recebeu carboidrato e o grupo que recebeu proteína relatou aqui, ó, a mesma dor muscular depois de ter levantado peso. Certo? A mesma dor muscular. Mas o grupo que recebeu proteína com antocianina, olha só, relatou muito menos dor pós-exercício. Então, por que não um pós-treino ser um açaí com uma proteína em pó? Olha, já é excelente. E não precisa ser whey protein, pode ser uma proteína vegetal, uma proteína de ervilha, de arroz, de amaranto, de quinoa, de nozes. A gente tem várias e várias proteínas, certo? Então, já começa a ser um excelente pós-treino. Bem, e isso é excelente para o sexo frágil, certo? E quem é o sexo frágil? É claro que somos nós, homens, né? Nós não aguentamos a dor. Vocês, mulheres, aguentam muito bem. Dá para ver bem que vocês aguentam a dor e a gente não aguenta, né? Então vocês, mulheres, conseguem depilar o corpo inteiro sem falar uma coisa. Se a gente tirar um pelo da sobrancelha, a gente já está chorando, né? Então, para quem reclama de dor pós-treino, vocês conseguem avaliar isso. Então, para quem reclama de dor pós-treino, é interessante pensar numa alimentação que melhora essa dor. E aí, de fato, vocês conseguem evoluir. Então, pensa nisso. Homens normalmente relatam muito mais dor. É exatamente por isso que homens não conseguem treinar a perna de forma tão intensa, né? Na grande maioria. Por isso que acaba tendo um gravetinho na perna. Por quê? Porque é um grupo muscular muito grande, precisa de muita força, muita exaustão. E o homem sente muita dor, ele acaba não querendo fazer esse tipo de treinamento, né? Para vocês terem uma ideia, em relação de percepção de dor, eu acho que a dor do parto de vocês chega próximo da de um homem quando ele está resfriado. Consegue entender isso? É mais ou menos assim. Então, o homem necessita de um foco maior na melhora da dor pós-treino. Mas precisa ser só açaí? Não, a gente tem vários alimentos que têm alta quantidade de antocianinas. Lembrando, de novo, tudo que seja roxo, tá? E aí vocês não precisam pensar somente em açaí doce também. Vocês podem pensar em açaí salgado. Por exemplo, um pão de açaí. Certo? E aí a gente fez esse pão de açaí e avaliamos em laboratório, e 100 gramas de pão de açaí deu 139 miligramas de antocianina. Mesmo esquentando, né, que perde antocianina, ele ainda teve um alto teor de antocianina, porque açaí tem muita antocianina. E aí, o legal é que a fatia média de um pão é 50 gramas, e então você tem 70 miligramas de antocianina, que é a mesma dosagem lá das 180 cerejas. Tá? Então, olha que delícia. E aí vocês podem pegar esse pão e colocar, por exemplo, gergelim.
do inglês sesame, tá? E quando a gente fala de gergelim, eu tô falando daquele, esse aqui, ó, isso aqui, ó, tá? Gergelim, mas não é do Big Mac, não. É só do gergelim, tá? Tira o Big Mac e come só o gergelim, tá? Joga o Big Mac fora, dá para um inimigo que você goste muito, tá? Pega esse inimigo, dá o Big Mac e aí come só o gergelim. Ou você pode pegar esse gergelim e colocar, por exemplo, no pão de açaí. Olha só que delícia. E por que eu estou falando isso? Porque apenas 30 gramas, 30 gramas já foi o suficiente para reduzir diversos marcadores, né, de estresse oxidativo, de dano celular em jogadores de futebol. Olha só, a CK, depois de 28 dias comendo 30 gramas de gergelim, eles fizeram uma farinha que dava uma colher de sopa, tá? Já foi, ó, melhor no grupo, né, no pós-treino, aqui no pós-jogo, em relação a CK. Em relação à lactato desidrogenase, que também é uma enzima que a gente vê no sangue com dano celular, né, a proteína C reativa, tá? E ao malão de aldeído. Bem, vocês não precisam ficar decorando essas enzimas, a ideia é que vocês entendam que 30 gramas de gergelim por dia durante 28 dias melhorou aqui o estresse oxidativo e o dano celular em jogadores profissionais de futebol. Mas isso ainda fez com que eles melhorassem performance. Olha só que legal. Então, o pico de velocidade, ou seja, o máximo dessa velocidade, né, esse pico de velocidade, essa intensidade foi maior no grupo que teve lá a utilização do gergelim. Assim como eles tiveram maior VO2 28 dias depois comparado ao grupo placebo. Então, olha só que legal. Gergelim. Luiz, como que eu posso fazer isso? Por que não fazer um pão funcional com crosta de gergelim? Certo? E ainda faz um pão sem glúten. Então, é um pão líquido, né? Uma massa líquida, então você vai misturar todos os ingredientes, tá? Aí depois vai ficar assim, essa é a textura para vocês verem. Aí depois você joga numa forma que dê, né, de fato, o formato do pão que vocês querem. Coloca mais gergelim por cima para fazer aquela crosta e ter uma quantidade maior ainda por farinha, por fatia, tá? E aí depois ele fica assim, ó, durinho, tá? Bem fofinho, faz essa crostinha que fica uma casquinha dura e deixa ele fofinho. Começa a dar fome, né? Olha só que delícia. Já deve alguém estar assim, né? Já querendo loucamente um pãozinho funcional com crosta de gergelim, certo? E aí, você posta a receita. Vai lá na Lu Miranda, pega a receita e posta a receita do pão funcional com crosta de gergelim. Bem, outro composto bioativo que a gente tem é a quercetina, e a quercetina vem na casca da cebola, tá? Só que, obviamente, não é essa cebola que você vai ver quercetina. E nem vai dar, de fato, quercetina para comer cebola, teria que ser muita cebola. Então, nesse ponto, aí sim vale a pena a gente entrar com suplemento. Bem, um trabalho foi avaliar isso, e eles suplementaram quercetina durante do dia 2, aqui eles fizeram exercício, tá? Só para vocês entenderem o desenho do estudo, certo? Eles fizeram o exercício, chegaram lá, fizeram um protocolo de exercício. Aí depois tomaram do dia 2 ao dia 15 a suplementação de quercetina. E aí no dia 15 eles fizeram esse mesmo tipo de exercício, né? Coletaram sangue, fizeram um grupo de exercício, fizeram um protocolo de treino super exaustante para matar de fato, e depois fizeram o mesmo tipo de exercício para avaliar como é que era a performance e coletaram sangue para ver qual foi o dano gerado por esse protocolo intenso, né, de exercício. E aí, para completar, eles coletaram sangue 24 horas depois, 48 horas depois e 72 horas depois desse dia de exercício para avaliar como é que era a curva pós-treinamento. Bem, para vocês terem uma ideia, aqui a gente está avaliando creatina quinase e lactato desidrogenase, né? São duas enzimas, como eu falei para vocês, que a gente vê no sangue após esse dano celular, após a célula se romper, tá? E olha só como é que eles fizeram a análise. Eles avaliaram essas duas enzimas no sangue, lá no início, no primeiro dia do estudo, antes de fazer exercício, e o valor dessa pessoa virou 100% dela. E aí depois eles foram avaliando em termos percentuais, para saber o quanto que essa pessoa modificou ao longo do estudo. Então, quando eles foram avaliar, assim, depois de 15 dias, eles viram que o grupo que tomou quercetina não teve alteração dessa enzima durante esses 15 dias, né? Continuaram treinando lá normalmente o que eles já faziam de treinamento. Já o grupo placebo teve aqui um aumento numérico, mas não teve uma diferença significativa.
Bem, fizeram exercício e avaliaram logo depois desse exercício e não houve diferença significativa entre os grupos que tomaram suplementação ou o placebo. Bem, o grande lance foi quando eles começaram a avaliar 24 horas depois. E por que isso? Porque a cinética de liberação da quercetina no sangue, ela demora, de fato, de 24 a 72 horas. Então, apesar de ter um aumento pós-exercício, esse aumento ele é muito mais significativo nesse período de 24 a 72 horas. Então, quando a gente olha aqui em 24 horas, a gente já vê um aumento da lactato desidrogenase no grupo placebo, comparado ao grupo quercetina. Quando a gente vai para 48 horas, a gente vê que o grupo placebo já está com doses 2 vezes maior, né, comparado ao grupo que tomou a quercetina. E quando a gente vai para 72 horas, a gente vê que tem 4 vezes maior, ou seja, a quercetina de fato conseguiu segurar esse aumento da creatina quinase ao longo, né, pós o treinamento, ao longo desses dias. E o que isso significa? É que as pessoas treinaram muito, muito, muito intenso e não tiveram dano celular. Isso faz com que elas tenham uma recuperação muito melhor para o dia seguinte. Mas não foi só dano celular, também melhorou performance. Então, quando a gente olha o torque aqui, né, veja só como é que funciona. No primeiro dia, eles avaliaram e definiram aqui essa pessoa com torque de 100%, foi a força que ela fez lá no dinamômetro. Aí, depois desses 15 dias, avaliaram o torque e já viram que o grupo que tomou quercetina já teve um torque maior. E aí, depois fizeram o protocolo super intenso e foram avaliar exatamente essa potência desse torque pós-exercício quando eles estavam mortos. Então é óbvio que você tem uma queda de desempenho. Mas o grupo que tomou quercetina teve uma redução menor do que o grupo que não foi suplementado. Olha só a diferença da perda de torque, né? Então a quercetina perdeu menos força, ou seja, estava mais inteiro, mesmo após todo aquele protocolo de treino super intenso, certo? Isso também aconteceu para quando a gente fala da velocidade de condução da fibra muscular. O que significa isso? Quando eu faço essa força, o quanto rápido eu consigo ativar a minha fibra muscular. Ou seja, como que está rápida a minha resposta a essa contração. E eles tiveram uma perda de velocidade muito menor do que o grupo não suplementado. Olha só que delícia. Então a gente já vê quercetina também funcionando. Outro composto bioativo que a gente tem, tá? É o chá verde. E aí a gente tem um trabalho muito legal que avaliou o chá verde aqui no dano muscular. Olha só que legal. Eles fizeram, tá, 2 tipos de avaliação. A primeira avaliação foi um momento que eles avaliaram todos esses marcadores, né, antes dessa pessoa fazer o exercício de bike, certo? E depois do exercício de bike. Essa foi a primeira coleta. A segunda coleta, eles fizeram a mesma coisa antes da bike e depois da bike, mas com um período de fadiga. Ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, eles fizeram um exercício de fadiga, para cansar essas pessoas e verem como que elas vão responder a esse exercício de bike. Então a gente tem aqui, ó, um dia 1, né, que é o pré-cycling, o dia depois pós-cycling sem fadiga e depois a segunda avaliação com fadiga. Olha só que legal. Então, pré-cycling, eles avaliaram aqui a quantidade de CK no grupo chá verde, no grupo placebo, tá? E aí foram fazer o exercício, só uma bike, e viram que, de fato, só a bike não fez muita diferença, né? E aí depois eles foram avaliar com fadiga. E aí, antes de fazer a bike, né, ou seja, só a fadiga, e depois da fadiga com bike. Olha só que delícia. Tá? O grupo placebo que não tomou chá verde teve um dano celular muito maior do que o grupo que tomou chá verde. Então, sem fadiga, ou seja, um exercício leve, não foi suficiente para aumentar a CK de forma significativa. Mas o exercício intenso, sim. E o chá verde reduziu aqui, ó, esse dano celular. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você querer se entupir de chá verde se você vai lá na academia para fazer aquele treino meio rame-rame, só para ficar tirando foto para o Instagram. Agora, se você treina pesado, de fato, o chá verde pode te ajudar. Certo? Outro marcador que eles avaliaram foi aqui com T-bars, né, que esse responde mais rápido, e aí eles viram aqui, ó, todas essas alterações seguindo o mesmo padrão, né? Ou seja,
o chá verde também conseguiu reduzir esse marcador aqui de estresse oxidativo. Tá? E outro dado muito legal é que o chá verde conseguiu fazer com que a frequência cardíaca não se alterasse, mesmo com fadiga. Já o grupo placebo teve uma alteração de frequência cardíaca muito significativa. Ou seja, ficou lá super ofegante, colocando os bofs para fora, não estava aguentando mais, porque não tomou chá verde. Luiz, quanto de chá verde? Nessa publicação eles não falam a dosagem, eles citam outra publicação que é do mesmo grupo, e aí, indo lá nessa publicação, a gente vê que a dosagem que eles utilizaram foi de 500 miligramas dia, tá? Então, isso daria aí umas 2,5 xícaras com chá verde bem concentrado, ou uma cápsula, né, de chá verde que você tem aí, você consegue bater essas 500 miligramas, tá? Bem, para quem quer estudar, quem pensa em fazer um TCC ou um mestrado com chá verde, essa foi a padronização que eles utilizaram na suplementação em epigalocatequina, epigalocatequina galato, epicatequina, tá? Então, são essas quantidades. Bem, passamos por quercetina, passamos por chá verde, aqui é uma maratona, a ideia é que eu apresente o máximo de compostos bioativos para vocês terem uma ideia do que tem aí na literatura. E aí a gente vai agora para nitrato, tá? Então, aqui tem um trabalho que eu já publiquei, que ele é em português, então é uma revista, é um trabalho de revisão, então é bem legal, caso vocês queiram ler um pouco mais para nitrato. E, de fato, existe uma confusão aqui na ciência, onde as pessoas, eu acho que elas não sabem interpretar artigo científico e acabam falando besteira no Instagram, e isso passa-se como uma verdade. Muita gente coloca o nitrato como um excelente suplemento, um excelente composto bioativo para exercícios de longa duração. Mas isso não é verdade, tá? Na verdade, o que acontece é que o nitrato só funciona em exercícios de alta intensidade e extrema fadiga, tá? Então, só vai funcionar em exercício de longa duração se essa pessoa estiver extremamente fadigada. Mas isso acontece muito mais rápido e muito mais intenso em exercícios de curta duração, tá? Então, por exemplo, olha só que legal. Tá? A gente tem um trabalho aqui que mostra que a suplementação com nitrato só fez, de fato, diferença comparado ao grupo placebo quando essa pessoa fez 50 repetições seguidas. E ela só foi fazer diferença da 45ª à 50ª. Aí vocês podem estar pensando, quem faz 50 repetições seguidas? Bem, tem gente que faz 50 repetições seguidas. Tá? Então, por exemplo, isso é um atleta meu, é o Pablo Chalfun, tá? E essa é a final, então ele aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Veja a diferença entre eles, tá? Isso é a gente berrando, tá? Não sei se vocês estão ouvindo o som. Estão ouvindo o som? Sim. Isso é a gente berrando lá, tá? Cansa só de ver, né? Só de ver já cansa. Ó, o outro já pediu arrego. Já foi. Ó, pediu arrego. Ó. Foram exatamente 50 exercícios, ele conseguiu fazer unbroken, né, que dizem que é sem parar, e isso mostra aí a capacidade que você tem de aguentar esse estresse oxidativo. É exatamente essa adaptação que a gente fala quando a gente está conversando sobre atletas, né? E aí, qual é o grande lance da bioquímica que a gente tem aqui em relação ao nitrato? É que a produção de óxido nítrico, ela tem prioridade pela via da arginina, onde usa essa aqui, ó, que é a óxido nítrico sintase. E essa enzima aqui, ela usa oxigênio. Então, quando você está respirando, você está fazendo exercício aeróbio, né, você vai usar principalmente a via da arginina, que depende aqui de citrulina, né, para poder fazer isso. Então, aqui vai estimular mais NADPH, FAD, né, M, as proteínas M. Então, nessa parte de respiração, a gente produz mais óxido nítrico, muito mais pela via da arginina, citrulina, do que, de fato, pela via do nitrato. Quando falta oxigênio,
é que essa enzima ela fica inibida e assim a gente passa a preferir a via do nitrato. Então, ficar dando nitrato, por exemplo, suco de beterraba, né, para as pessoas que estão fazendo corridinha de 5 km, 10 km, naquela velocidade lá de passinho da vovó mancando, não adianta muito, tem que ser porrada de fato. Tá? Então, o resuminho aqui para vocês é que a arginina ela se transforma em óxido nítrico na presenças normais de oxigênio, tá? Com anós dependente, né? Que é óxido nítrico sintase. Já o nitrato se transforma em óxido nítrico nas condições de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Então, quando a gente fala de endurance, é muito melhor a gente pensar numa suplementação de arginina citrulina do que, de fato, em relação a um exercício resistido, que é um exercício de força. Esse sim, vale a pena a gente pensar no suco de beterraba, né, no nitrato. Beleza? Bem, quanto que vocês têm que dar de nitrato? As doses de estudo variam ali entre 0,1 e 0,2 milimol por quilo. Isso significa ali de 6,4 a 12 miligramas por quilo de peso dessa pessoa. Então, se você pensa aí numa pessoa de 100 quilos, ela tem que ir de 60 a 120 miligramas. Mas vocês podem ver aqui que, por exemplo, 100 gramas de espinafre já daria isso, né? Ou até mesmo alface. Eu estou saindo da beterraba para vocês verem, né? Então, sei lá, tacar aí 180 gramas de alface, agora todo mundo vai ficar assim, né? Vai pegar alface, entupir nos pacientes, nos familiares, se entope de alface, meu filho, que tem que comer nitrato, né? Então, a ideia aqui é que tal a gente mesclar todos esses alimentos para não ter que ficar tomando 600, 700 ml de suco de beterraba, tá? Porque vocês podem ver aqui que a beterraba é a que menos tem, mas é que consegue dar em maior quantidade, então acaba sendo beterraba. Mas por que não um prato de espinafre, rúcula, acelga, alface, cenoura, beterraba, repolho, couve? E aí você faz essa salada, você já consegue, com pequenas quantidades de cada um, atingir as doses de nitrato. Beleza? Já começamos assim a conseguir melhores quantidades de forma mais fácil para você conseguir fazer isso. Bem, outro composto bioativo que a gente tem, e a lista está acabando, eu prometo, tá? É o açafrão da terra, que é a famosa cúrcuma, né? E o composto bioativo é a curcumina. Então a gente tem um trabalho aqui muito legal, onde ele deu 400 miligramas de curcumina a dia, tá? E eles fizeram repetições excêntricas. O que significa isso? Sabe quando você está fazendo leg press e você empurra, e aí depois de empurra você tem que segurar esse leg press, né? Se você simplesmente tirar a força, esse leg press desce, se ele for inclinado, ele te esmaga. Então você não faz tanta força, mas você consegue, você ainda tem que fazer alguma força. O que eles fizeram? Eles fizeram o teste de repetição máxima, ou seja, qual é a carga máxima que você consegue empurrar, digamos que seja 150 quilos. Aí eles botaram 110%, né? Então botou 165 quilos e você fez 60 repetições só segurando o peso. Então você segurava o peso, alguém empurrava, segurava o peso. Isso é um protocolo de dano muscular muito, muito, muito intenso, tá? É muito mais intenso do que o concêntrico. E olha só que legal, é que o grupo, né, que tomou a suplementação de curcumina teve níveis de CK muito menores comparado ao grupo placebo, tá? E não foi só CK não, a gente também viu interleucinas associadas a esse processo inflamatório, né, como TNF-alfa, interleucina 6, tá? Então olha só que legal, né, a curcumina conseguindo de fato reduzir esse dano celular para a gente poder melhorar a performance e melhorar a recuperação. Mas Luiz, como é que eu faço para dar essa curcumina, né? Eu só dou açafrão? Sim, você pode dar só açafrão da terra, né, que é a cúrcuma, ou de fato vocês darem isso pode ser em pó, pode ser em pedaços, vocês podem fazer N formas, tá? Eu gosto de pegar a cúrcuma e ralar, eu não gosto de comprar pó pronto, sabe, tipo Casa Pedro, porque um armazenamento não é muito confiável, então eu prefiro comprar, né, de fato, o bago, né, e ralar, tá? E aí o legal é que vocês têm que associar com outros compostos que aumentam a biodisponibilidade, certo? Então, por exemplo, pimenta, né, que vai ter a piperina ou a capsaicina, tá? Vocês podem dar o gengibre, que tem o gingerol, tá? Vocês podem dar cravo, vocês podem dar canela, vocês podem dar N alimentos que vão ter compostos que aumentam a biodisponibilidade.
Olha só que legal esse trabalho. Eles deram uma dose de curcumina. E aí foi 2.000 miligramas, para vocês terem uma ideia. Tá? E olha só a biodisponibilidade. Aí depois eles pegaram esses 2.000 miligramas e deram 20 miligramas de piperina, né? Que vem de pimenta. E olha só o que aconteceu com a biodisponibilidade deles associados, tá? Foi muito maior do que só a curcumina. Então, simplesmente só dar curcumina não adianta, então faça a mistura desses temperos. E vocês já viram aquele leite dourado, né, que é indiano, é a mistura desses temperos, né? Que é golden milk, né? Não confundam com outra coisa, tá? Esse tem vários temperos, vários temperos, e aí vocês conseguem, de fato, melhorar essa biodisponibilidade, certo? Luiz, mas aí eu posso, então, dar essa curcumina durante todo o dia, pensando num dia de competição, ou num dia que eu vou treinar mais intenso, vou fazer um longão. Será que eu posso fazer, por exemplo, uma saturação, né, como a gente faz com creatina? Ou é melhor eu dar pós-exercício? E é exatamente o que esse trabalho vem tentar avaliar, certo? Será que se eu dou antes, 7 dias antes, ou 7 dias depois? Pré ou pós? Qual é a aposta que vocês fazem aí, certo? A cocção diminui a biodisponibilidade. Então, o legal seria você colocar isso no final ali do alimento, tentar temperar no final do alimento. Mas pensa sempre que quando a gente fala de alimentação, Tayane, a gente está falando de exposição, né? Então, o legal é manter a exposição, ou seja, manter a constância desse consumo em diferentes momentos para você conseguir acessar melhor esse composto bioativo e sempre pensando na biodisponibilidade deles, tá? Mas teste para vocês. Vocês acham que é melhor pré ou melhor pós? 7 dias antes do exercício ou 7 dias após o exercício, quando a gente pensa em dor, em recuperação, em dano celular? O que vocês acham que pode ser melhor? Do pré? Do pós? Bem, a gente tem a galera aí falando pós. Todo mundo chutou após, ninguém chutou pré. Alguém dá pré? Ninguém dá pré. Tayane quis ser diferente, colocou pré. Né? Vamos ver então quem de fato acertou, pós ou pré. Bem, quando a gente avaliar aqui o movimento concêntrico, aqui, ó, todo o placebo é branco, tá? Aqui é o momento pré, aqui é o estudo pré e aqui é o estudo pós, tá? Branco placebo, pretinho curcumina. Então, quando a gente fala de movimento concêntrico, ou seja, de recuperar força após aquele exercício intenso, né? Então, esse aqui em dias, vocês estão vendo em dias, ou seja, aqui os dois grupos, ó, não conseguiram recuperar muito bem essa força e não teve diferença entre o placebo e a curcumina, certo? Ou seja, aqui, ó, não fez diferença tomar quando se toma pré. Agora, quando se toma pós, aí fez diferença. O grupo curcumina teve uma recuperação melhor. Veja aqui, ó, que tem o asterisco, tá vendo? E o joguinho da velha. O joguinho da velha, hashtag, é comparado ao momento inicial. E o asterisco é comparado aos grupos. Tá? Então veja que teve diferença aqui, ó, entre eles de fato conseguiram recuperar melhor tomando pós, certo? Assim como a gente fala dessa movimentação, né, dessa realização de exercício de uma forma global. Veja que quem tomou pré não funcionou, Tayane. O que funciona mesmo é dar pós. Olha só, o grupo que tomou 7 dias após esse exercício, olha como é que eles conseguiram recuperar essa força, esse movimento, de forma muito melhor do que o grupo placebo. Quando a gente fala de dor muscular, de novo, Tayane, quem tomou pré não deu nada. Não fez a menor diferença entre o placebo e a curcumina. Veja que uma linha está em cima da outra. Mas quem tomou pós, certo? Relatou menos dor do que o grupo placebo. Olha, a curva de dor foi menos intensa do que a do grupo placebo, certo? E aí, quando a gente avalia de novo a creatina quinase, né, que é a CK, que a gente já viu em vários trabalhos, mesma coisa, Tayane, deu ruim pro pré, tá? Pro pré, aqui, ó, inclusive, o grupo creatina quinase, o grupo curcumina, desculpa, deu uma falha aqui, deu um tilt. O grupo curcumina teve até um nível maior aqui comparado ao grupo placebo. Já nos 7 dias depois, de novo, menos níveis de creatina quinase. Então, se vocês forem pensar, né, eu vou dar essa suplementação para um dia longão, não. Faz o exercício e toma logo após, e toma durante 7 dias após, que essa curcumina vai te ajudar
aqui na recuperação desse exercício. Consequentemente, você pensa em voltar melhor para o treino. Pensa que uma pessoa ela faça, sei lá, um longão, né, um simulado de uma maratona, por exemplo, uma vez ao mês. E aí, se ela fica toda estourada depois, ela deixa de treinar 2 dias para recuperar desse longão. Se a gente fala isso num ano, né, durante 12 meses, se ela fica 2, 3 dias sem treinar, a gente está falando de um mês de treinamento que ela deixou de fazer ao longo do ano. Então, se essa pessoa faz um longão e no dia seguinte ela já consegue treinar, óbvio, numa intensidade menor, né, porque é assim que é a periodização, mas ela não falta o treino, isso é sucesso. Isso vai gerar performance daqui a 3, 4, 6, 10, 12 meses. Beleza? Bem, tá acabando. A gente tem consenso frente a isso? Sim, a gente tem consenso. A gente tem uma publicação do Comitê Olímpico Internacional mostrando aqui que, por exemplo, a curcumina já tem efeitos anti-inflamatórios reconhecidos para o exercício e para melhorar a dor. Não só a curcumina, tá? Mas também a antocianina, que aqui eles citam a cereja. Tá? No caso deles é porque eles não conhecem o benefício do açaí, certo? Então a gente já tem aqui 2 trabalhos, 2 compostos bioativos já altamente reconhecidos como de fato benéficos para o esporte. Bem, outro composto que a gente tem é o gengibre. Eu sei que vocês já estão cansados de tanto trabalho, tá? Renata, a curcumina que a gente tem em torno de 300 miligramas a 2.000 miligramas, vai depender da questão de biodisponibilidade dela e da forma que você está falando, tá? O que eu gosto de fazer é que em 5 gramas ralado, você consegue atingir essa quantidade se você misturar, por exemplo, com pimenta e com gengibre, que é o que a gente está falando agora. Então, por que não fazer um grupinho de temperos e consumir isso ao longo do dia? E aí eu taco em tudo, tá? Eu taco em cima de arroz, taco no feijão, taco em tudo que vocês podem dizer. Eu não como nada de produto animal, né? Mas para minha esposa a gente coloca no ovo, a gente coloca em coisas. Gengibre, inclusive, você pode usar igual fosse queijo ralado, sabe? Rala ali e dá um suador, sua tudo depois do treino, é um excelente termogênico, né? Então taca gengibre, pode tacar isso em cima da comida. Tá, e a Bruna que gosta de açaí, taca açaí também, come tudo junto, mistura e mete bronca. Bem, como eu sei que vocês estão cansados, o que a gente tem aqui em termos de gengibre? 2 gramas ao dia, pelo menos 5 dias, a gente já vê um efeito significativo já nessa questão do estresse oxidativo e dano celular. Então, 2 gramas de gengibre. Gente, não é nada, 2 graminhas de gengibre, para de frescura e taca gengibre na comida. Bem, a gente já tem vários trabalhos mostrando isso, não só o gengibre, mas também como a canela, como o cravo, como o gergelim, N coisas. E aí, como é que vocês podem melhorar o consumo disso? Por que não fazer uma pasta com essas especiarias, por exemplo, uma pasta de castanha, para colocar no pão, por exemplo, certo? Então tá aí a receitinha para vocês fazerem essa pasta, tá? E aí vocês veem que ela fica bem cremosa, bem cremosa. E aí o que vocês vão fazer com essa pasta? Vocês vão colocar no pão lá de gergelim que eu falei para vocês. Olha só que delícia. Né? Enquanto vocês estão vendo isso, né? É sofrência demais! Olha só. Tenho certeza que já estão morrendo de fome, né? Bem, para acabar, depois de tudo isso que vocês comeram, tem que vir a sobremesinha, né? E chocolate pode. De fato, chocolate pode. Mas tem que ser um chocolate que tenha catequina, protantocinidíneas, que tenha flavanoides, como a gente falou lá no início. Não pode ser chocolate que só tem açúcar, né? Então come de fato um chocolate lá com 75, 80, 85%. Ai, Luiz, mas eu não gosto porque é amargo. Então taca açúcar. Mas compra um chocolate bom, 100%, 90%, e você coloca açúcar. Faz isso, mistura você o açúcar, faz um brigadeiro e taca açúcar, e vai tacando açúcar até você conseguir achar o teu ponto de doce. Aí você vai ver o quanto de açúcar você come nesse chocolate para ficar igual, tá? Então vai fazendo isso para você ir melhorando a tua sensibilidade ao doce, nem que seja numa porrada psicológica, para tu ver a quantidade de açúcar que você tem que colocar para ficar docinho. Come chocolate de verdade. Isso funciona? Sim. Funciona, inclusive para atletas de futebol, profissionais. Olha só que legal, eles receberam 40 gramas de cacau em pó que tinha 538 miligramas de polifenóis, ou seja, tem que ser um cacau em pó de verdade, real, 100%, tá?
E eles viram, né, que o consumo desse cacau reduziu aqui os danos celulares, né? Alguns marcadores como CK e lactato desidrogenase, a gente já viu aqui essas enzimas, né, em 39%, ou seja, teve menos 39, quase 40% de CK a menos do que o grupo que não tomou 40 gramas de cacau. Olha só que delicinha, certo? E não só isso, ainda teve outros marcadores, né, como o marcador o grupo carbonil, que é o marcador de dano de DNA, malondialdeído, entre outros, e ainda fez com que eles melhorassem performance em 4%. Olha só que legal, comendo chocolate, cacau em pó. Então dá. Nutrição é linda, né, gente? É linda, 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 linda. Dá pra gente fazer de tudo. Bem, a gente já tem inclusive revisão para isso, mostrando que cacau de verdade, que tem ali pelo menos 700, 600, 700 miligramas de flavanoides, né, e 80 miligramas de epicatequinas, que é o que tem no cacau de fato, ela já funciona muito bem. Muito bem mesmo. E como que vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer um cookie de cacau e canela. Por que não? Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu vou tentar aproximar mais o microfone aqui por conta do som, tá? Só para vocês ouvirem a crocância. Depois me confirma se vocês conseguiram ouvir a crocância do cookie. Conseguiram ouvir isso? Triste, né? Sem trigo, tá? É um cookie sem trigo, dá para comer. E aí, como eu sei que vocês vão querer a receita para fazer isso, certo? Tá aí a receita para vocês e a gente termina a nossa conversa aqui. Eu fico à disponibilidade para tirar dúvidas, para a gente bater um papo, tá? Tirem print aí, mandem para os amiguinhos, façam o cookie, me marquem se vocês gostarem do cookie. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou à disposição. Esse aqui é o meu Instagram. Eu não posto nada de útil, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou algo do tipo, manda lá que eu respondo de boa. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou à disposição. Muito obrigada, Luiz. Nossa, eu tô cheia de fome agora, depois dessas receitas. A ideia é essa, a ideia é essa. Amei a aula, tenho certeza que todo mundo aqui também amou. Foi uma aula de nutrição, culinária, jardinagem, com os brotos de brócolis. Foi tudo, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se alguém enviou dúvida no chat e não foi respondida, envia de novo, por favor. Eu queria saber em relação ao cacau, que ele falou agora, se esses benefícios no esporte, eles são vistos quando você consome, tipo, no dia do esporte, no dia anterior, ou de forma crônica? A gente tem os dois, tá? Por exemplo, o trabalho do futebol, ele foi de forma aguda, mas a gente já tem algumas revisões pegando trabalhos de forma crônica, então pode ser só no dia. Lógico que sempre que é agudo, a gente tem que ter uma quantidade maior do que crônico. Então, acho que essa é a ideia. A gente fala de alimento, a gente fala de exposição, ou seja, manter esse consumo crônico de coisas boas. Então, mantenham-se consumindo sempre alimentos bons para vocês poderem ter esses benefícios. Mas pode ser os dois, tá? Tem uma dúvida aqui eu acho que é Juan, né? Juan Paiva. Ele perguntou se esses compostos vão auxiliar na hipertrofia muscular também. O que a gente tem que tentar entender aqui, Juan? O que é hipertrofia muscular? Na verdade, a hipertrofia muscular vem de uma sequência, né, de sínteses proteicas fracionais, que são as sínteses proteicas musculares, de forma positiva ao longo de diversos dias. Isso é algo importante a gente pontuar, tá? Tem muito estudo que pega uma análise de síntese proteica fracional, onde a sigla é FSR, né? Pega um estudo que avaliou isso, por exemplo, dando proteína, numa única análise, e fala, olha, esse suplemento promoveu mais hipertrofia. Isso não é verdade. Ele promoveu mais síntese proteica fracional pontual, certo? E como que a gente pode manter essa síntese proteica fracional, não só pontual, mas de forma constante? É treinando melhor e mais intenso. Por isso que agora a gente tem que começar a parar de pensar somente naquele suplemento que gera mais síntese proteica, mas o suplemento que te coloca mais tempo na academia por mais dias, que te coloca treinando melhor no dia seguinte. Então, conforme vocês começarem a estudar a ciência da nutrição esportiva, a gente começa a entender que o foco de fazer essa pessoa só chegar mais rápido ou ser mais forte não é o principal.
quando a gente pensa que o ideal é fazer essa pessoa treinar melhor no dia seguinte. Então, se a gente entende que hipertrofia é um processo complexo, né, e demorado, né, a gente, sim, coloca esses compostos bioativos como melhora da hipertrofia. Agora, se a gente entende que é aumento somente de síntese proteica fracional, aí eu diria que não. Tá? A gente tem até alguns trabalhos pontuais que associaram isso com proteína para tentar melhorar a síntese proteica fracional, mas os resultados não são tão significativos a ponto de justificar o uso. Tá? Ou principalmente se for um suplemento. Se for alimento, ótimo, né? Consome por consumir. Tá? Então é só essa questão. Beleza, Juan? Agora, se você pensa em você ganhar massa muscular, ganhar volume muscular, ficar com um braço grande, tipo igual o meu aqui, que é ultra musculoso, tá? Aí você pensa em constância, tá? Todo dia na academia treinando melhor de forma intensa, onde você consiga fazer isso por meses e meses, até ter o resultado que você deseja. Vamos, algo mais? A Thaís, eu acho que ela tinha perguntado, acho que não foi respondido. Vamos lá. Se além do brócolis tem outro alimento que também é uma boa fonte de sulforafano. Tem. Todos os compostos verdes, todos os alimentos verdes escuros, a gente consegue ter uma quantidade de sulforafano um pouco interessante. O brócolis é o expoente, né? E desses, as brássicas passam a ter também quantidades interessantes, tá? Mas pensa em alimentos compostos verdes escuros, mas é porque eu cito brócolis porque é um gap grande, sabe? Tipo, brócolis é o rei do sulforafano. Tá? Mas alimentos verdes escuros a gente consegue ter isso. Eu só queria tirar mais uma dúvida em relação a isso que você falou de hipertrofia e síntese proteica. Que para mim, não é porque aumenta a síntese proteica que vai aumentar diretamente a hipertrofia, porque a síntese proteica não corre só no músculo, né? Corre no corpo inteiro. E também, uma dúvida minha é, síntese proteica é uma coisa e hipertrofia é outra, né? Hipertrofia está mais associada ao volume, tipo água, etc. Sim, um leva ao outro, né? Então, a gente tem N conceitos de hipertrofia dependendo do nível que você está olhando. Se você olha para o sujeito e você fala, esse sujeito ele é hipertrofiado, a gente está falando de volume, certo? Ou seja, volume muscular, perímetro, um maior perímetro. E aí sim, de fato, a quantidade de água armazenada nesse tecido muscular influencia nesse volume. E quanto mais você treina, mais o teu músculo consegue absorver água e aumentar esse volume. Quando a gente começa a dar um foco molecular, a gente vê de fato que existe hipertrofia dos sarcômeros. Né? Dentro da célula muscular, a gente tem hipertrofia da célula. A célula cresce. Essa é a hipertrofia de verdade que a gente fala na pesquisa. Né? Quando a gente faz um recorte celular, a gente faz uma biópsia e a gente avalia de fato a célula, a histologia dessa célula, e a gente vê a hipertrofia desses sarcômeros. E aí você pontuou muito bem. A síntese proteica, a gente tem síntese proteica total, que é corpo inteiro, e a gente tem a síntese proteica fracional, que é a síntese proteica do músculo, certo? E elas acontecem de formas pontuais, em maior quantidade, e em outras formas, às vezes, elas têm menor quantidade. A gente vai fazendo esse balanço de síntese ao longo dos dias. E aí, essa síntese proteica fracional, de forma positiva por vários dias, promove essa hipertrofia do sarcômero. E aí a gente começa a entender que, de fato, essa pessoa está ganhando mais músculo, digamos assim. E isso também gera uma adaptação, onde você consegue absorver mais água nesse músculo, né? Reter mais água, que vai gerar maior volume corporal. Então, essa é a ideia. Tomar cuidado só quando perguntar, isso gera hipertrofia? Não necessariamente. Pode gerar mais síntese proteica fracional, e isso não significa hipertrofia. E outras coisas podem não gerar uma síntese proteica fracional tão elevada, mas elas ajudam na recuperação, e aí sim o treino gera síntese proteica fracional mais elevada, e isso levar a um quadro de hipertrofia mais significativo. Eu não sei qual era a outra pergunta, eu acabei focando na hipertrofia, Renata. Tinha mais alguma coisa? Não, era isso, era para confirmar se esses meus conceitos estavam certos. Isso, né? é exatamente isso. Show. Perfeito. Tem aí trabalhos que avaliam hipertrofia de diferentes formas, né? Pode ser por biópsia, pode ser por perímetro de braço, por exemplo, perímetro de coxa, pode ser por composição corporal, então vai avaliar percentual de gordura e percentual de massa livre de gordura. Então a gente tem várias formas, teoricamente, de avaliar se de fato você está tendo um aumento dessa massa muscular esquelética, e aí você avalia de formas indiretas ou de formas mais diretas.
Alguém tem alguma pergunta de voz? O Rodrigo escreveu aqui uma pergunta. Posso ler? Posso? Ele falou: Luiz, utilizar creatina quinase, né, CPK ou CK como marcador de dano muscular é uma boa? Pois tem pessoas que mesmo com o treino não tão intenso ainda, assim tem valores de CK alto e outras treinando intensamente não aumentam tanto. E aí, Rodrigo, você chegou no ponto fundamental, que é quando a gente mostra aquele trabalho lá de quercetina que ele avaliou por percentual, lembra? Esse é o grande lance da CK. Você não pode pegar a CK e usar ela como um marcador de corte, digamos assim. Ah, se CK estiver acima de 200, está alta. Acima de 500 está alta, acima de 1.000 está alta. Não pode. Você tem que avaliar o sujeito com ele mesmo, tá? Então, eu já tive sujeitos que bateram 17.000 de CK. Se você for olhar no valor de referência do exame laboratorial, acima de 200, você está tendo um infarto, né? Então, eles já tiveram 17.000 de CK após um treinamento. Não muito intenso, e eu já tive atleta de Ironman, que após o Ironman ele teve 170 de CK. Ele fala, pô, como assim? O cara não teve dano? Não, ele teve dano. É que esse cara, quando não está treinando, ele tem 120 de CK, e se aumentar 10, 20, 30 de CK, já é muito significativo para ele, muito, muito significativo. Então, esse cara, eu vou comparar ele com ele mesmo em percentual de aumento. Então, se ele sai de 100 para 170, eu estou falando aí de 70% de aumento. Se eu tenho um cara que saiu de 10.000, ele tem que ir para 17.000 para poder ter isso. Consegue ter isso? Então, assim, ele com ele mesmo, diante das situações. Esse é o grande lance de CK. Quando a gente faz isso, aí a CK pode ser um dos marcadores. Se ela é o melhor, eu vou te falar que com certeza não. Mas ela é o que a gente tem para avaliar numa prática clínica. Vocês não vão conseguir avaliar um grupo carbonil, né? Ou, sei lá, fazer uma cascata de DNA para poder avaliar um dano de DNA, entendeu? Então, assim, em laboratório, a gente tem marcadores melhores. Por exemplo, no meu doutorado, eu avaliei dano muscular utilizando metabolômica. Então, eu tenho ali a avaliação de metabólitos, de aminoácidos, de detalhe do detalhe do detalhe da cascata bioquímica para poder avaliar, de fato, esse dano celular. Mas na nossa prática clínica de consultório, creatina quinase é um dos poucos marcadores que, de fato, a gente tem para utilizar. E quando a gente fala de um estudo com menos investimento, é, de fato, também o que dá para fazer na pesquisa, principalmente pesquisa brasileira, tá? Então, é uma possibilidade, mas sempre avaliando ele com ele mesmo. Nunca ele com outro pegando esses valores. Avalie o percentual de mudança, passa a ser uma forma interessante. Foi? Foi, Rodrigo? Conseguiu entender? Show? Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrar de quem não preencheu o formulário para o certificado, o link está aí no chat, tá? Então, acho que foi, né? Foi? Bem, se alguém tiver vergonha, não quiser perguntar, meu Instagram está à disposição. Podem mandar lá que eu ajudo numa boa. Vamos